Salvação, tá? É um tema que já deve ter tirado do seu sono. Você é salvo, você tá sendo salvo ou você será salvo? Ou melhor, como que você vai saber se você realmente é salvo? A salvação é uma coisa muito interessante porque ela acontece em 3 tempos diferentes, ela tem 3 etapas. Por quê? Você já foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. São essas 3 etapas que a gente vai ver no vídeo de hoje e também eu vou te falar como você pode ter a certeza, ou não, né, da sua salvação. Mas antes da gente começar, eu sou o Lucas, você tá no canal 3 ou mais e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. E bora pro vídeo. E a primeira etapa da salvação é a justificação, é aquela que diz pra você que você foi salvo. E ela acontece no momento em que uma pessoa aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como seu único suficiente salvador, confessa isso com sua boca. É aquele momento que tem uma festa no céu diante dos anjos. É o próprio Deus que fica feliz quando um filho dele que estava morto volta à vida. Nesse momento que uma pessoa começa a andar com Cristo, Deus declara ela justa. Não porque ela se tornou perfeita, e você vai ver que tá bem longe disso, mas sim porque Jesus tomou o lugar dela na cruz. Cara, isso aqui é muito bom. Então no momento que Deus vai olhar pra você, um pecador sugismundo, ele não vai te enxergar, ele vai enxergar Cristo. Porque o Cristo tomou o seu lugar. E agora você pode ser chamado de filho. E nesse momento é quando a culpa do pecado que existia sobre você foi removida. E não há mais condenação para as coisas que você fez. Foi tudo jogado no mar do esquecimento. Deus escolhe não se lembrar. E o melhor de tudo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Cara, o Espírito Santo é Deus. É literalmente Deus morando dentro de você. Eu não sei como tem gente que consegue ficar apática a isso, mas Deus mora dentro de uma pessoa que foi justificada por Ele. E isso é uma coisa instantânea e é uma obra exclusiva de Deus. Ela é uma coisa que acontece pela graça de Deus mediante a fé, não dependendo do seu esforço humano. Isso é um presente. E aqui que entra aquele negócio, né? Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Porque nada que a gente pudesse fazer seria suficiente para comprar a salvação. Mas aí entra o segundo passo, que é basicamente a caminhada de um cristão, a santificação, que significa que você está sendo salvo. E essa é a coisa que a gente considera mais difícil, porque ela não é um evento isolado que aconteceu uma vez, pronto, acabou. Ela é um processo diário. A santificação é aquele caminho que a gente percorre durante a nossa vida, onde Deus vem transformando o nosso caráter. A nossa mente vem sendo renovada dia após dia e nós aprendemos a caminhar como Cristo e com Cristo. E diferente da justificação que acontecia antes, onde nós não teríamos parte disso, que é um dom de Deus que a gente recebe de graça, a santificação é uma coisa que nós temos sim parte disso e responsabilidade. Na verdade, a gente caminha em parceria com Deus em meio à santificação. Deus vem agindo em nós e nós agimos em obediência como resposta. E é nesse momento que entra a luta contra o pecado. Porque a luta contra o pecado, ela envolve abandonar aqueles velhos hábitos do velho homem que morreu e está crucificado com Cristo e desenvolver o caráter de Jesus. Ou seja, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que desonrava os pais não desonra mais, aquele que assistia pornografia não assiste mais. E ela é uma coisa que nós precisamos caminhar junto com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, porque através da força do nosso braço a gente não consegue. Então nós temos que alimentar o nosso espírito dia após dia, para que a gente consiga vencer os nossos pecados e nos santificar, sempre tendo um alvo. O objetivo da santificação é você se parecer cada vez mais com Cristo. Nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus amores. É você estar tão entrelaçado com Jesus, tão apaixonado em caminhar com Ele, que as pessoas olham pra você e enxergam a Cristo. E entra aqui um dos pontos mais interessantes do Evangelho, uma coisa que eu olho e sempre me admiro. Nós não somos salvos porque somos santos. Nós somos santos porque primeiro nós somos salvos. Primeiro nós somos justificados por Deus, salvos por Ele. Por isso nós caminhamos em santificação todos os dias. E a terceira e última etapa da salvação é a glorificação. Ela basicamente diz pra gente que nós seremos salvos. Porque ela é o estágio final da salvação. E ela ainda não aconteceu. A glorificação só vai acontecer quando Jesus voltar. Ah, cara, e nesse momento, nesse dia, vai ser um dia de glória, um dia de alegria, onde nós veremos o nosso Senhor face a face, onde nós estaremos limpos do pecado que habita em nós. Hoje nós lutamos contra o pecado para nos manter santos. Mas quando formos glorificados, nós não teremos mais que lutar contra o pecado, porque ele não vai existir mais em nós. Nós seremos limpos e o pecado vai ser totalmente removido de nós. Porque não haverá mais dor, não haverá doenças, não haverá tristeza. Nós estaremos livres de tudo isso. E receberemos um corpo diferente desse corpo que nós estamos. Um corpo verdadeiramente glorificado. E cara, isso é muito legal, mano. São 3 etapas. Uma aconteceu no dia que você aceitou Jesus. Outra vai acontecer até o dia da sua morte. E a última vai acontecer quando Jesus voltar. Então a salvação vai estar verdadeiramente completa. Porque o nosso espírito foi salvo, ele foi justificado. A nossa alma foi transformada, ela foi santificada. O nosso corpo foi redimido do pecado, limpo. Nós fomos glorificados.
E como eu espero por esse dia, cara. Mas antes de eu te contar de como você pode ter certeza ou não da salvação, eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que você não tá inscrito no canal ainda? Se você gostou do nosso conteúdo, nada mais justo do que apoiar a gente. A gente posta vídeo toda semana, se Deus quiser a gente vai aumentar a quantidade de vídeo também. Se você quiser apoiar a gente financeiramente, tem uns membros. E se você quiser te vestir de uma forma que até a sua blusa tá pregando a palavra de Deus, é só você clicar nos produtos que eu deixei linkado no vídeo. Além de me ajudar, você também vai estar glorificando a Deus. Mas vamos lá, né? Como a gente pode saber se é salvo? Não seria um pouco de arrogância você virar e falar, eu sou salvo? Bom, não seria. Porque a salvação se prova na nossa vida e na forma como a gente vive. Bora ver isso aí com detalhe. A salvação é uma coisa invisível aos nossos olhos, não é uma coisa tangível que a gente consegue pegar. Mas ela deixa evidências bem visíveis. Começando com uma fé genuína em Cristo. É confiar em Cristo, depender da sua graça e entender que você não é salvo pelas suas obras, mas pela graça dele. É também você viver um estilo de vida baseado em fé. É você sonhar os sonhos de Deus, é você fazer as coisas de Deus e viver um estilo de vida onde a força do seu braço não pode te levar. Um estilo de vida totalmente dependente da graça de Deus. É você viver um estilo de vida que se Deus não vier com você pra te ajudar a fazer a obra dele, você não consegue pelo seu braço, mas você consegue pela graça de Deus e pela fé que você tem nele. Porque, por exemplo, quando eu vou orar por cura por alguém, eu tenho certeza que eu não consigo fazer nada. Mas a pessoa é curada por quê então? Por que eu vou se eu sei que eu não sou capaz de fazer nada? Porque eu tenho fé que Cristo é capaz de fazer. Então eu vou lá pela fé e a gente ora, e quando a gente ora, o Senhor vem e Ele cura. É viver uma vida baseada na fé em Deus. É dar o passo, mesmo sabendo que ali tem um buraco, mas tendo a fé que Deus vai colocar o chão. E a segunda evidência da salvação é a ausência da condenação. Mas isso aqui você tem que prestar atenção, porque a gente não vive embaixo da condenação, mas a gente ainda tem convicção do pecado. Ou seja, quando eu peco e quando eu caio com o Senhor, eu tenho a convicção que eu pequei, e que eu sou dependente de Cristo, eu tenho que pedir perdão pra Ele, e eu não posso me afastar do Senhor, porque Ele é a fonte da minha vida e da minha existência. Você não se sente mais rejeitado por Deus ao pecar. É ter um coração como o de Davi, o homem segundo o coração de Deus. É um coração que não tarda no arrependimento, que não se arrepende por conta da condenação, mas sim na convicção de que Jesus pagou um preço alto demais para que eu vivesse na lama do pecado. E a terceira evidência da salvação é a transformação da sua vida, a transformação da sua história. Existe um antes e um depois na história de alguém que conheceu a Deus. Literalmente, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Eu não tô falando aqui pra você que de uma hora pra outra você vai virar outra pessoa, mas é uma transformação que às vezes pode vir sim de uma forma radical, mas muitas vezes ela se apresenta de uma forma gradual. Basicamente, você começa a odiar aquele pecado que antes você amava. Você antes ouvia uns funk proibidão e era de boa, mas agora você começou a escutar aquilo e tá incomodando o seu espírito e você passou a odiar aquilo. Antes você assistia pornografia e tava suave, mas a partir do momento que você começou a se aproximar de Cristo, aquilo começou a incomodar o seu coração e você começou a odiar o pecado. É você tá crescendo cada dia mais em santidade com o Senhor. Existe uma diferença em você e essa diferença é Jesus. É porque você foi salvo, seus amores foram mudados. Mas se você tá vivendo uma vida com Cristo e não mudou nada, o pecado não te incomoda e você continua a mesma pessoa de antes de aceitar Jesus, tá errado. Você provavelmente não foi salvo, você só falou algumas palavras. Porque onde Cristo entra, tem transformação. Ela pode ser instantânea ou progressiva, mas tem que existir transformação. A quarta evidência da salvação é a luta contra o pecado. Quer dizer que você vai ver uma guerra declarada contra o pecado e não vai pecar habitualmente. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode permanecer no pecado porque é nascido de Deus. Vai ser uma luta contra esse seu pecado de estimação até que você esteja liberto totalmente dele. Porque você não pode aceitar esse seu pecado. Você não pode ter uma mente cauterizada para isso. E a luta contra o pecado é uma das evidências da salvação. É ter um coração que se arrepende quando cai e volta correndo para os braços de Deus. E a quinta evidência da salvação é o relacionamento com Jesus. Que você não vai conseguir vencer o pecado, como a gente estava falando antes, sem ter um relacionamento com Ele. A vida com Deus é baseada em relacionamento. Como você vai querer viver na eternidade com Ele, sendo que você não passa nem 15 minutos por dia na presença dEle? Uma pessoa que entendeu a salvação e quer viver um relacionamento com Deus tem disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Elas buscam a Deus, querem intimidade com Ele, querem receber algo novo da parte do Pai todos os dias. Você vai estar buscando vencer o seu pecado? Pra quê? Você nem vai saber pra que você tá fazendo isso sem ter relacionamento com Deus. Você não vai estar entendendo. Aí pra você a luta contra o pecado vai se tornar um baita de um fardo. E não vai entender que o jugo é suave e o fardo é leve porque você tem um relacionamento com um amigo que tá sempre disposto a te ajudar. Nosso objetivo como cristãos que estamos sendo salvos, nós devemos nos relacionar com o Senhor. Nós devemos ser como João, descansar a nossa cabeça no peito de Jesus. Porque o relacionamento com Deus nada mais é do que uma resposta a todo esse amor que você recebeu da parte de Deus. É você saber que esse Deus tão grande que criou todo
todo o universo se faz presente dentro do seu quarto quando você vai orar. É você saber que durante todo o seu dia ele tá do seu lado. É uma das coisas mais preciosas que nós devemos manter e cultivar, é um relacionamento com o Senhor. Porque o nosso coração foi alcançado pela sua graça. Então, recapitulando tudo, né? A salvação não é apenas um ponto específico da sua vida, é uma jornada completa. E quem tá do nosso lado durante toda essa jornada é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Porque nós somos salvos pela graça de Deus da culpa do pecado. Nós estamos sendo salvos da influência e do poder do pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado. E a evidência dessa obra da salvação que começou em nós não é perfeição. É uma vida que aos poucos se parece cada vez mais com Cristo. Mas antes de você clicar para assistir esse vídeo aqui, eu tenho que agradecer ao nosso membro Leão, Ademir Júnior, um dos patrocinadores do canal. E você pode se tornar um também. E também tem esse outro vídeo aqui que mostra para você a importância de você ler a Bíblia. Mas por hoje é isso, até um próximo vídeo e que Deus te abençoe.